A gente vai falar sobre o tratamento. Ixi, Maria, será que é o meu? Hoje a gente vai falar do tratamento cirúrgico do paciente com carcinoma hepatocelular. Obrigada, doutora Margarete, cirurgiã do transplante do Hospital 9 de Julho. E acho que é um tema bem relevante para a gente, né, que vive em um país com uma lista de espera que tem um tempo aí de mais ou menos 8 meses, onde a oferta é grande, a oferta é pequena, com uma demanda grande. Então, acho que a gente precisa estar atento aí para esse tratamento, já que nem todos os nossos pacientes podem ser transplantados. Obrigada, Margarete. Vamos começar. Deixa eu só... Estão me ouvindo? Só para conferir. Tá bom o áudio aí? Tá, Sim, né? Ok. tá ótimo. Bom, gente, boa noite a todos. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse assunto, embora eu acho que eu vou trazer mais dúvidas às vezes do que luz ao tema, né? Eu acho que nós estamos passando por um momento de transição muito grande, né, de evolução no tratamento do hepatocarcinoma, com novas terapias, né, que apareceram, novos procedimentos. Então, qual o papel da cirurgia, né? Na verdade, vocês vão ver que existem muitas dúvidas, nem tantas certezas assim, e o quanto a gente pode avançar na indicação ou não, né, da indicação de tratamento de ressecção cirúrgica nesses pacientes. Bom, a introdução inicial, só para, né, uma introdução sobre o hepatocarcinoma, todo mundo já é grande conhecido nosso, é a neoplasia primária maligna mais frequente no fígado, né? Nós temos, a última estatística, tem mais de 850 mil novos casos por ano nos Estados Unidos, e é interessante, né, quando você vai pela incidência, esse aqui é o Global Can de 2020, da Organização Mundial de Saúde, né, ele aparece como sétima incidência, em termos de incidência de neoplasia, se a gente considerar todas as idades, todos os sexos, né? E é a quarta causa de morte. Então, só para dizer que a gente está perdendo a batalha, né, no geral. A gente dá a impressão de que a gente salva muita gente, mas na estatística geral a gente ainda perde muito, né, nessa briga com a neoplasia, com o hepatocarcinoma. Em relação ao sexo, esses são os últimos levantamentos, ele é bem mais frequente e prevalente no homem, né, do que na mulher. Provavelmente um dos fatores é a exposição do sexo masculino aos principais fatores de risco, como hepatite virais, e aquela história da fisiopatologia do hepatocarcinoma, né? Nós temos uma doença crônica que se instala, as principais são as hepatites virais, aqui aparece a síndrome metabólica, a hemocromatose e o álcool, promovendo, ou por ação direta, né, também do vírus mesmo e do álcool, o processo inflamatório, a regeneração, a morte celular, levando a fibrose, cirrose, e nessa evolução se desencadeia as mutações, o aparecimento do hepatocarcinoma. Então, essa era a nossa velha fisiopatologia conhecida, né? A gente sempre trabalhou com esse raciocínio, né? Um fígado normal que sofre agressão durante muitos anos, na sua evolução desenvolve o hepatocarcinoma, né? Esse seria o processo principal e o mais conhecido. Nós temos uma incidência geral em algumas, aqui são as principais, as biliares, eu coloquei uma só para ter uma ideia de que não são bem menos prevalentes em outras doenças, sendo aquelas que eu já citei, as que têm uma incidência maior, surgindo aqui, como nós que trabalhamos com fígado, o NASH, né, a doença metabólica, doença hepática gordurosa, a gente ainda não tem toda essa estatística, né? Isso são dados iniciais, que a gente já começa a perceber uma incidência grande nesses pacientes, e é aí que eu vou chegar um pouquinho, né, que é a nossa zona de perigo aqui, né, é o nosso problema hoje em dia, porque sabidamente, né, quase 90%, 60%, 90%, isso é histórico, né, dos pacientes que desenvolvem um hepatocarcinoma, eles desenvolvem em cima de um fígado cirrótico, né, isso aqui é um gráfico mostrando, um gráfico clássico, antigo, que, né, desde o início, assim, esse sempre foi o raciocínio, paciente com processo crônico que desenvolve na sua evolução toda a fisiopatologia que a gente comentou, vem a apresentar um hepatocarcinoma. E aí vem o alerta, né? Vocês vão ver que são dados até antigos, que já mostravam isso aqui, o risco de doença hepática crônica e hepatocarcinoma, é um trabalho antigo que já mostrava a diferença entre o paciente que era diabético e o não diabético. Talvez a gente não estivesse dando tanta atenção a esse problema, né, tão ligado, tão vinculado, nós que somos transplantadores, trabalhamos com hepatopatas avançados, no fato de que muitos pacientes estavam tendo mais câncer e eles não estavam chegando ao centro de referência, né?
Então, a incidência do hepatocarcinoma no paciente diabético, por si só, já é muito mais alta. Isso aqui é mostrando a mortalidade nos pacientes diabéticos, mortalidade por câncer nos pacientes diabéticos. Então, se você for olhar, o câncer de fígado, ele corrobora uma incidência altíssima, né, sendo mais frequente causa de morte por câncer nessa estatística aqui do paciente diabético. Então, você vê que é uma coisa que é antigo, são trabalhos antigos que já mostravam isso, só que agora a gente está lidando com essa realidade. É possível que a doença tenha aumentado a sua prevalência, mas também existe um viés que talvez nós não estivéssemos dando a devida atenção a essa população. Mas vamos lá, né? Em princípio, nós temos o paciente cirrótico, né, que apresenta o hepatopata crônico, que apresenta o hepatocarcinoma. Então, é uma categoria oncológica peculiar, né, onde a sobrevida global ela não se baseia só na questão oncológica, né, porque também inclui a mortalidade pela própria doença de base. Então, isso mascara muitos dados, né, e a gente tem que levar em conta isso, né? É uma categoria específica oncológica, onde você vai trabalhar com sobrevida global, sobrevida livre de sintomas, sobrevida, tudo sofre a interferência da doença de base quando a gente vai avaliar os resultados finais. Lembrando que hoje, né, a gente caminha para que a gente chama de medicina de precisão, né? O que seria isso? Que a gente também não tem muito na nossa prática, né? Porque não se faz biópsia de rotina nos hepatocarcinomas por diversos motivos, né? Risco-benefício, mas a tendência seria usar marcadores genéticos, epigenéticos, para identificar onde está a vulnerabilidade genética daquela lesão, daquele hepatocarcinoma, nem todos são iguais, para você fazer um tratamento mais direcionado possível, que é medicina de precisão, e a gente não estabelecer uma conduta, né? Um tratamento genérico, e sim personalizado para cada paciente, baseado nas suas características individuais. Tá? E até agora, o que a gente usa na prática, né, nós ainda não estamos nesse nível de medicina, e nós usamos o estadiamento, né, nós, o brasileiro e tal, seguimos o estadiamento clínico do BCLC, essas são as recomendações da nossa sociedade, baseado nos guidelines que nós fizemos. Então, a Sociedade de Oncologia, a Hepatologia, né, em 2018, a gente se reuniu, tem o guideline. O nosso guideline é baseado, ele tem como base o estadiamento clínico do BCLC. É óbvio que consideramos que é o estadiamento que se aproxima melhor, né, para a gente tentar nos orientar em relação à conduta, né, vários estadiamentos já foram protocolados e estabelecidos, mas nós consideramos que o BCLC, o que contempla 3 características importantes, que seria o status performance do paciente, se é um índice, né, pode ser o ECOG, Karnofsky, KPS, quer dizer, são índices do paciente que a gente usa muito em várias doenças, mas em oncologia isso é fundamental, né, o status performance. Mas o quanto o comprometimento do status performance do paciente tem relação com a sua própria neoplasia ou com a sua doença de base? Essa é uma coisa, acho que merece bastante discussão, né? Se ele é sintomático, ele é acamado por uma questão da sua doença hepática de base ou pelo seu quadro, sua neoplasia, né? Então, é muito discutível isso aqui, o próprio BCLC, ele confunde na sua elaboração. A função hepática é um órgão vital, então não dá para viver sem, então quando a gente vai pensar quando a gente vai tratar o Child-Pugh é utilizado. E o TNM, basicamente, o TNM é o tamanho do tumor, se tem invasão vascular, se tem invasão por continuidade, se tem invasão linfática ou metástase à distância, né? Como é usado para todos os tumores, em geral, gastrointestinais, com algumas peculiaridades para cada um. Baseado no BCLC, existe essa classificação, né? O estadio desde o 0, A, B, C, D, também bastante conhecido por todos nós, né? E que, baseado nisso, nós temos algumas opções de tratamento, que seriam desde a ressecção cirúrgica, as terapias loco-regionais, o próprio transplante de fígados, e vem aqui as terapias-alvos, né, que entra aí na medicina de precisão também. Hoje em dia, com a imunoterapia, essa área tem sofrido bastante mudanças recentemente, e mesmo aqui, Oswaldo poderia falar melhor, também evoluiu bastante em relação às terapias loco-regionais, individualizadas ou associadas, né? Só que quando a gente vai falar de nível de evidência, né, desses tratamentos todos,
nem todos vão ter níveis de evidência em relação às análises dos seus resultados de forma bastante efetiva, né? E a cirurgia, os trabalhos em cirurgia são muito complexos, né? Como é que fazer um trabalho randomizado, grupo controle, se eu vou operar, se eu não vou, não é tão simples, a gente sabe disso, né? Então, os níveis de evidência sempre ficam abaixo do ideal, né? E aqui a ressecção, ela tá, mas na verdade é próximo um pouco aqui de qualquer tratamento cirúrgico. Os níveis de evidências não são tão excelentes, mas são bastante razoáveis, né? Estão aqui num nível bastante próximo do ideal. Então, baseado nesses tratamentos e nesses aspectos de status performance, função hepática e o TNM, o BCLC faz aquele fluxo clássico nosso, né? E a gente vai tentar ver se isso se adequa à realidade ou se ele merece algumas adaptações. Detalhe, o BCLC está sendo revisto, ele foi revisto agora em 2022, não sei se o hepatologista tem alguma informação que eu não tenho, mas quando você tenta abrir o artigo do BCLC revisado de 2022, aparece que ele está em revisão. Então, você não consegue ter acesso a ele, porque eles tiraram para poder fazer ajustes à revisão. Talvez no final vocês entendam alguns aspectos, por que ele está sendo revisto. Então, isso aqui já não vai ser o próximo BCLC, a gente já sabe que o intermediário tem toda já uma segmentação, né, aqui desse intermediário, que já tem alguns anos que saiu, mas esse BCLC, com as novas terapias, novos estudos, ele vai sofrer, está sofrendo alguns ajustes agora em 2022. E o que aparece? Parece que ressecção, que é o nosso foco da aula, ela aparece aqui no começo, né? Nos estadios 0 ou A, que seria o muito precoce ou o precoce. No nosso BCLC, a ressecção não está em nenhuma das outras sequências de estadiamento como uma proposta terapêutica, né? Será que é assim mesmo? Como que funciona, né? Quem são os pacientes ideais? E o muito precoce é um paciente que tem um único ECOG 0, né? Status performance muito bom, uma função hepática preservada, né? E é estranho que isso também se confunde aqui, né? O paciente que vai para transplante com função hepática preservada, o que seria isso? Só vai para transplante quem está cheio de A? Então, assim, toda vez que eu vou dar aula com esse fluxograma, eu tenho que vir aqui e corrigir, né? Olha, os pacientes que têm CHAI B e C podem ir para transplante, né? Então, é todo um questionamento em relação a vários aspectos. Mas aqui, o BCLC, nós vamos ver que é muito restrito para ressecção, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. Quando que a gente poderia ressecar? Esquecendo um pouquinho o BCLC, como é que a gente interpretaria isso? Então, primeiro, o fígado, em geral, ele tem uma capacidade de regeneração, que obviamente não é igual para o fígado normal e o fígado cirrótico, né? O fígado cirrótico, quanto pior o seu CHAI, pior a sua função, pior a sua capacidade de regeneração, né? Embora o fígado seja um órgão excepcional em relação à regeneração, nessa situação ele já não é tão evidente. E o problema é esse, muitas vezes ele consegue algum grau de regeneração, mas o período em que ele fica, que ele leva para regenerar é mais lento, e muitas vezes o paciente não suporta aquele período de pós-operatório, e ele entra em falência hepática aguda grave, e não consegue passar por esse período onde ele poderia chegar a um grau de regeneração. Então, classicamente, existe se estabeleceu, quanto de fígado precisa ficar para o paciente sobreviver, né, depois de uma ressecção. Estabeleceu-se que pacientes sem doença hepática crônica, né, seria o paciente com fígado normal, eu poderia tirar até 70% do fígado dele, né? Posso tirar, não é que posso ressecar, né? Claro que a idade é um parâmetro para se levar em consideração, né? O idoso a gente toma um pouco mais de cuidado, mas o paciente ele conseguiria passar por esse período de pós-operatório, né? Sem entrar em uma falência aguda grave que o colocasse em risco de morrer por isso, né? Então, daria tempo, né, ele sobreviveria até esse fígado regenerar até o ponto que ele precisa. Então, com 20% a 30%, eu acho 20% muito pouco, né? Mas falar uns 25%, 20%, 30%, eu acho que é o nível de corte, até aí nós poderíamos ter como fígado remanescente. No doente com hepatopatia crônica, e que hepatopatia crônica é isso?
paciente com cirrose, com colestase crônica, após uma quimioterapia, por exemplo, os pacientes que são operados de metástase de cólon, né? A própria quimioterapia também é um fator agravante. Considera que esses pacientes com o fígado agredido, né? E o cirrótico é um deles, ele toleraria, vamos ver que não é todo cirrótico também, né? Ele não podemos deixar menos do que 50% de fígado. Isso aqui, nos melhores casos, aqueles casos que nós vamos selecionar para cirurgia, ressecções com mais de 50% do fígado já é uma contraindicação, porque ele não conseguiria atravessar esse período de pós-operatório de falência hepática mais grave. Então, quem seriam os elegíveis, né, baseado no BCLC, para a ressecção? Se você for olhar, obviamente, pacientes sem metástase à distância, sem metástase hematogênica ou linfonodal, pacientes com função hepática preservada, Child-A, sem hipertensão portal, mesmo sendo Child-A. Os estudos mostraram número de plaquetas acima de 100 mil. Por que 100 mil? Porque é onde você vai perceber que plaquetas abaixo de 100 mil, a gente infere que a pressão portal ela é acima de 10. Né? Então, é meio que correlacionado esses itens. Lembrando que o paciente com cirrose tem que ficar pelo menos com 50% do parênquima. Se eu vou ter que tirar mais do que isso, também é um fator delimitante. Como é que eu calculo isso? Através de exames de ressonância, tomografia, softwares especiais, onde se calcula a volumetria do parênquima residual e do parênquima que vai sair. Entra o MELD aqui em alguns trabalhos, colocando o nível de 11 como corte, e o status performance do paciente, que deveria ser maior que 70%. Eu tirei a tabela do ECOG aqui, estava até na aula, mas não sei se vocês lembram, né? Vai desde o paciente ativo, assintomático, até o paciente acamado, moribundo. Então, 0, 1 são status performance ainda aceitáveis. Lembrando que, para operar, eu preciso ter, como mostra a foto aqui, uma margem oncológica, né? Os princípios oncológicos, para uma margem de segurança, para eu considerar que eu fiz um R0, né? Cirurgicamente a gente fala assim, R0 é a ressecção ideal, né? Onde eu parto do princípio que eu não deixei nenhuma micrometástase, alguma célula no tecido, seria no fígado a margem de pelo menos 1 centímetro. Existem outros trabalhos, então isso vai fechando o cerco, né? Baseado nessas características, e o BCLC ainda fala que o tumor tem que ser único em torno de 2 centímetros, né? Se você for olhar o fluxo. E os trabalhos também de Barcelona que mostraram a relação direta com o nível de bilirrubina. Então, a bilirrubina teria que estar normal para também considerar ele como um bom candidato. Então, se a gente olhar, é bastante restritivo a indicação de ressecção por esse fluxograma. Independente disso, as taxas de recidiva, né, em 5 anos, numa ressecção, pode chegar a 74%. Os trabalhos falavam 50%, né, mas, ou seja, ele recidiva aquele tumor ou ele faz um novo tumor no fígado cirrótico. Né? Então, você vê que a cirurgia, além de ser bastante limitada, tem um resultado limitado se os casos não forem bem selecionados. Existem alguns estudos tentando definir quem seriam esses pacientes com risco de recidiva precoce. Esse é um estudo mostrando, que está sem referência, me desculpem, mas é um estudo que analisa o DNA tumoral circulante nas amostras de sangue e que pode correlacionar alguns pacientes com maior ou menor índice, de acordo com o sequenciamento genético, né, independente da idade. Isso implica em você ter histologia, né, para poder fazer essa correlação. Os pacientes que teriam um risco maior ou menor de recidiva. Entra aqui a medicina de precisão. Então, vamos ver como é que a gente poderia selecionar esses pacientes. Que exames, né, além desses critérios aí, nós poderíamos tentar selecionar um paciente viável para ressecção. Então, todos os trabalhos falam assim, é necessário uma seleção cuidadosa. Mas o que é uma seleção cuidadosa? Né? Quais são as armas que a gente pode usar para tentar selecionar esse paciente? Para ter resultados tanto de curto prazo, para o paciente não morrer de insuficiência hepática no pós-operatório, como ter um desfecho, ou seja, um prognóstico oncológico com sobrevida livre de doença maior, se caso o paciente seja bem selecionado, tanto do ponto de vista de função hepática, né, como do ponto de vista oncológico.
Aí vamos falar primeiro da função, né? O BCLC está lá estabelecido, o Child-Pugh, que é fácil, né? A gente o primeiro, né? Risco avalia bastante, muito bem a função hepática, mas será que é suficiente? Vamos falar um pouquinho desses outros métodos que poderiam ser usados e que na prática a gente pode usar, né? Alguns. Então, o Child-Pugh, ele mede 5 variáveis, né? As nossas conhecidas, né? Mas ele se mostrou não suficiente, principalmente num grupo de pacientes intermediário, que seria o CHIDE-B, por exemplo, o B7, né? E com hipertensão portal, por exemplo. Então, esse grupo de pacientes, talvez a gente estivesse deixando escapar de uma possível indicação de ressecção. E como filtrar e avaliar melhor esses pacientes? Então, o CHIDE ele se mostrou não suficiente para alguns grupos. Embora esse trabalho eu já tradicionalmente mostrava, né, qualquer procedimento cirúrgico, né, os pacientes submetidos à cirurgia, quanto pior o CHIDE, maior a morbidade. A morbidade ela é muito maior, mas a mortalidade, se a gente olhar, né, nesses trabalhos, talvez não seja tão diferente assim. Então, a gente tentar selecionar alguns pacientes que poderiam ser submetidos a algum tratamento diferente. O MELD. O MELD tem vários trabalhos também, né, tentando ver o risco, né, cirúrgico do paciente com MELD, quer dizer, qual é o paciente, o MELD, que, avaliando as funções, algumas características, por exemplo, a falência hepática pós-operatória, complicações pós-operatórias, ascite refratária, aparecimento de icterícia, alteração de coagulação, piora da função renal, dias de internação, e a sobrevida em 1 ano. E o que se vê realmente, usando o nível de corte de MELD menor que 9, entre 9 e 10, que é um limite muito pequeno, né? E MELDs acima de 11, a sobrevida, né, você vê que ela diminui. Mas ainda nós temos uma sobrevida bastante interessante aqui, né, com os pacientes acima de 11. Então, embora todas as características sejam piores, né, se nós formos olhar, a insuficiência renal, nesse grupo chegou a 25%, né, os pacientes que entram precisam de suporte dialítico, icterícia, né, a icterícia aparece, ou seja, ele faz um grau de insuficiência hepática maior, um alto nível de ascite no pós-operatório, de difícil controle, né, e assim vai. Então, assim, realmente, o nível de corte, né, acima de 10, né, igual ou maior que 11, nós temos resultados piores. Aqui outro trabalho mostrando o fator MELD, né, usando os mesmos níveis de corte, né, confirmando esses resultados piores nesse grupo de pacientes. Quando você agrega o sódio, né, o MELD sódio, né, e aqui eles usaram o nível de corte 140, né, assim, pacientes com MELD naquelas faixas etárias que nós mostramos, os pacientes com... e aí o quanto de fígado também eu posso tirar, né? Então, assim, pacientes com MELD menor do que 9, eles poderiam até 4 segmentos, a gente poderia tentar pensar em ressecções um pouco maiores. Pacientes que já têm um MELD entre 9 e 10, se o sódio estiver abaixo, né, é bom, né, você pode pensar até em tirar 2 segmentos. E se o sódio estiver diminuído, você já pensa numa ressecção mais limitada. E nos maiores que 10, o risco já é muito mais alto, com 15%, né, em qualquer ressecção que você for fazer. Então, a conclusão disso, na verdade, embora eu possa selecionar esses casos para, obviamente, usando outras variáveis associadas, né, que nós vamos ver tamanho, localização, se eu for arriscar nesse grupo de pacientes, sempre eu preciso pensar se o paciente é um potencial candidato a transplante. Então, se eu vou operar, eu deveria ter a possibilidade, caso ele evolua com insuficiência hepática no pós-operatório, de deixar ele pronto, né? Um paciente que precisa estar pronto, aí, a pessoa que de enfermagem que está me escutando, eu preciso ter esse paciente pronto como se ele fosse transplantar. Mas aí a gente fala, não, mas vamos tentar ressecar. Ele tem uma grande chance de evoluir com insuficiência hepática grave, e esses pacientes deveriam estar prontos e eventualmente listados para transplante, e a Câmara Técnica tem essa possibilidade, né? Você opera o doente, avisa, olha, eu estou operando, mas se ele descompensar, desde que ele esteja dentro dos critérios oncológicos para transplante, ele é um paciente que ele
vira prioridade, né? Tem essa arma dentro da lista de espera, que ele pode ser resgatado por um transplante, caso necessário. Tem um trabalho do francês, acho que é do Bourdieu, muito antigo, que ele sempre os resultados, usando a cirurgia como ponte, né, no meio, no indireto para o transplante, ele é pior, não é a sequência ideal. O paciente que vai direto para o transplante, em geral, ele tem melhor resultado. O problema nosso é que muitos pacientes eles perdem a chance do transplante durante a espera na lista, porque há progressão do tumor e eles fazem dropout. Então, é algo que a gente precisa pensar. Às vezes não é o que é possível e não o ideal, né? Então, é uma arma aqui para a gente poder usar em alguns pacientes. A depuração do verde de indicianina, ela tem um protocolo do ICESP, a gente consegue, mas na prática não é tão fácil de fazer. Mas com todos os trabalhos japoneses, na Ásia, eles usam muito o verde de indicianina, que é a taxa de depuração, né? Então, eles vão de acordo com a taxa de depuração. Quanto pior, menos fígado pode tirar. Então, assim, 10% seria o valor, o valor de clareamento, né, em 15 minutos, né, após a administração, e aí o tempo que ele clareou 10%, né, se reteve, né, reteve 10%, reteve 14%, reteve 17%. Então, quanto pior, você vê que vai diminuindo a minha chance de tirar. Então, eu posso pensar em hepatectomia maior, até de 7%, até 40% já tem uma limitação muito grande, se outras características forem favoráveis, né? Mas ele seria ele é dito como um excelente método para eu tentar triar pacientes que eventualmente são CHAI B, né, com B7, né, com ECOG bom e com uma hipertensão portal ainda não detectada, obviamente, mas não sem ascite, sem outros fatores. Então, o benefício do indicianina, ele é muito bom nos pacientes que eu comentei, o CHAI B, tá? Muitos deles, o trabalho deles mostraram que, diferente do que se esperava, os pacientes, muitos deles tiveram o comprometimento, mas não tão importante, do clareamento da veia de indicianina, mostrando que ele tinha ainda uma reserva interessante de função hepática. Tá? Só citando alguns fatores que podem complicar, síndrome de Gilbert, bactéria substrutiva, obstrução da via porta, são pacientes onde esse método não é tão bom para ser utilizado, porque sofre interferência. E, como eu disse, não está disponível, né, de rotina na maioria dos hospitais, então não é tão fácil. Quando eu comparo o teste do verde indocianina com a aplicação do MELD, os trabalhos são inconclusivos para dizer qual que é melhor, tá? Mas quando compara com o CHAI, simplesmente, né, que é o que é usado no BCLC, o verde de indocianina, ele se mostrou um método melhor para filtrar e definir melhor a reserva de função hepática. Então, seria uma arma para se usar. A medida do gradiente de pressão portal, eu lembro num congresso que a gente perguntando para o pessoal de Barcelona, né? E eles falam assim, e aquele paciente que você não sabe como está a pressão portal dele, né? Tem dúvidas, porque se ele tem um shunt importante, ele pode fazer um pouco de cefalopatia subclínica, a veia porta não está tão dilatada, às vezes não tem varizes de esôfago, porque fez um shunt que não foi para as varizes esofágicas, né? E como definir se ele tem pressão portal? Eles falaram, a gente passa o catéter e mede. É um exame invasivo, vai lá e entra o Oswaldo na jogada, né? Entra e mede a pressão ocluída lá de veia hepática. Então, é um método para refinamento, né, da hipertensão portal nos pacientes que você eventualmente acha que são shuntados e a presença de varizes não são detectadas, outros indícios mais diretos de hipertensão portal. A hipertensão portal clinicamente significa... A pressão portal normal é em torno de 5. Clinicamente significativa, a gente chama a pressão portal acima de 10. É essa que contraindica. Entre 5 e 10 são aqueles pacientes que são subclínicos e esses não teria problema. Aí, o ideal é usar um MELD, usar outros métodos para filtrar este paciente. Mas existem pacientes que, obviamente, né, têm sinais clínicos evidentes de hipertensão portal, como a esplenomegalia, as plaquetas menor que 100 mil, varizes de esôfago.
não se aplica, não precisaria medir a pressão portal, porque esses pacientes eu já sei, né, indiretamente, que a pressão portal está acima de 10. Mas é um método, né, que os trabalhos mostram a pressão portal como um fator de risco importante para ressecções. Então, aqui mostrando qual a importância, né? Na verdade, será que a hipertensão portal por si só ela contraindica uma ressecção? O que eles têm mostrado, esse trabalho é mais recente, né? É meio parecido com o do MELD, né? Então, assim, sempre vão ver que a gente tenta associar mais de um método de avaliação. Ele não tem hipertensão portal, eu posso fazer, né? Tentar fazer quanto que eu vou tirar de fígado, né? Na verdade, aqui, menos de 3 segmentos. Então, você vê que, né, eu faço uma hepatectomia, se eu estou pensando em fazer uma hepatectomia menor, né, eu vou lá, vejo se o MELD está adequado, se ele for menor do que 9, ele é considerado um paciente de baixo risco para descompensação. Ok, tem uma segurança maior em indicar a cirurgia. Se eu estou pensando, o paciente é cirrótico, não tem hipertensão portal, mas eu quero fazer uma ressecção maior, ele por si só já passa a ser um paciente de risco intermediário, né? E principalmente se ele tiver um MELD, então, mesmo que ele não tenha, aqui se eu quero fazer uma ressecção menor, mas ele tem um MELD mais alto, tudo isso leva ele para o grupo de risco intermediário, né? Se ele tem hipertensão portal e eu quero fazer uma ressecção pequena, ele já é risco intermediário. E se ele for fazer uma ressecção maior, o risco é alto e talvez não se justifique, né, a ressecção cirúrgica como um tratamento nesse caso. Então, você vê que a associação do tanto que eu vou tirar de fígado, quanto, né, o MELD pode complementar a nossa avaliação e a presença ou não de hipertensão portal. Então, é multivariável, né? A gente pode lançar mão de vários fatores. E é aquilo, se eu vou arriscar nesses casos, nesse grupo, provavelmente a gente não arriscaria, né, a ressecção, mas também é a mesma coisa, ver se ele é um candidato a transplante, caso ele seja um potencial candidato, deixar ele pronto antes da cirurgia para poder resgatar caso necessário. Outra forma de avaliar o fígado é a elastografia hepática. A gente faz de rotina, obviamente, naqueles pacientes que não têm uma cirrose evidente, né? Eu estou lá com um NASH, eu quero saber quanto de fibrose hepática tem, né? A gente sempre faz. A cirrose não é uma cirrose evidente, assim, com manifestação clínica já propedêutica, né? Tão florida, tão evidente, use a elastografia. E é interessante porque ela tem uma sensibilidade para prever resultado, né? Para dizer um resultado num paciente que for ressecado. E aí, nós vemos que a sensibilidade e a especificidade são interessantes, são um valor. Então, assim, ele positivo, o mais interessante não é ele dizer que vai complicar, ele me dizer que não vai complicar. Então, o valor melhor da elastografia, caso ela seja menor que 25,6, é dizer para mim que ele tem pouquíssima chance de complicar. Então, a gente fica muito mais à vontade em pensar em operar esse paciente, se ele tem uma elastografia abaixo desse cutoff que a gente comentou. Lembrando, o volume residual, a gente já comentou quanto precisa ficar, né? E aí, passou por todos esses crivos, de MELD, de Child, de volume do que eu vou fazer. Existe um princípio oncológico, né? Só para o clínico é muito chato isso aqui, mas não consigo deixar mais de 50%. Existem algumas alternativas, caso o paciente, principalmente no paciente que não tem hipertensão portal, é um Child A, tem uma boa reserva funcional hepática, mas a anatomia dele não é favorável, a volumetria foi medida, e para ressecar o tumor, ele vai ficar com menos de 50%. Existem algumas possibilidades de fazer, né? A hipertrofia do fígado, então, do remanescente. O ALPS é uma técnica, mas eu acho que o ALPS ele não se aplica muito, primeiro que não é feito de rotina, né? Com a radiologia intervencionista hoje não é tão utilizada, é uma coisa muito invasiva, né? Não é possível, mas para hepatocarcinoma não vejo muita viabilidade, mas é uma técnica que acho que não interessa muito aos clínicos, em 2 tempos, ou seja, primeiro o paciente já ganharia 2 cirurgias, né? Na verdade, você vai ligar a veia porta para hipertrofiar o lado que vai ficar e seccionar o fígado sem tirar.
e você volta lá depois com o lobo que vai ficar grande, né, e atrofia do lobo que vai sair, e você faz em segundo tempo a cirurgia. Pessoalmente, é muita agressão para um paciente cirrótico, né? Se a gente já está pensando em fazer uma, duas, tem que ser casos muito, muito selecionados. E o que é mais usado é a embolização pela radiologia intervencionista do contralateral, né, do fígado, e observa-se pelo menos 3 a 4, espera um período aí, para ver se esse fígado hipertrofia, né? E a gente consegue fazer uma nova avaliação e ter você vê que aqui o lobo esquerdo é pequeno, aqui houve uma hipertrofia importante, se faz o cálculo da volumetria, lembrando que o fígado tem que ter o mínimo de capacidade de regeneração, pode ser um pouco mais lenta, mas que consiga, né, depois de algumas semanas, você reavaliar e ver se ele adquiriu o tamanho que você precisa. Tem um inconveniente, a embolização da veia porta parece muito bonita, mas quando você emboliza o fluxo portal desse lado, você arterializa, né? É a teoria de Laut, ou seja, você diminui o fluxo portal, automaticamente vai aumentar o fluxo arterial. Então, você imagina que eu tenho uma lesão neoplásica com hipervasculação arterial, eu posso, na verdade, estar alimentando o tumor, é um efeito colateral que pode ser grave, que seria o aumento do tumor. Aumenta o fígado que vai ficar, né? Mas é o aumento do tumor pelo aumento do fluxo arterial dessa região. Então, é uma faca de 2 gumes, né? Mas ele é utilizado. Os trabalhos mostraram que, a princípio, tem mais benefício do que malefício. Então, são armas que a gente pode usar também. E aí, quanto de fígado vai tirar, né? Eu falei que a margem oncológica deveria ser 1 centímetro. Então, na verdade, sempre que possível, a gente tira o menor parênquima possível, né? Então, tentando preservar o máximo de fígado, né? Claro que, né, isso é uma questão só de preservar a função hepática, diminuindo os riscos de insuficiência hepática do paciente. Tem um inconveniente, né? E claro que cada caso vai ser um caso, porque depende da reserva que eu estou lidando, né? Você viu que, dependendo da reserva, eu posso tirar mais ou menos fígado, né? Mas é que não é uma ressecção anatômica, então isso aqui é uma ressecção não anatômica, né? Eu não estou ligando o feixe vascular que nutre aquele segmento, eu estou só me preocupando com a margem oncológica, né? A margem de 1 centímetro, mas oncologicamente sempre o ideal é você ligar no tronco da irrigação do segmento onde tem o câncer, onde tem a neoplasia. Então eu ganho na preservação do fígado, mas eu perco um pouco nos princípios oncológicos de ressecção da lesão. Radiofrequência. Então, vamos tentar ver o que eu poderia fazer caso, né? A cirurgia é o ideal? Ou ela perde para alguns outros tratamentos, né? Se eu for considerar o BCLC, que são lesões menores do que 2 centímetros, né? CHA e DIA, vocês vão ver que a cirurgia bate de frente, né? Com a radiofrequência, né? Que é vamos ver. Então, assim, alguns trabalhos iniciais mostram que eu teria um benefício, né, de sobrevida global e livre de doença, né, livre de neoplasia, né, sem recidiva, maior na cirurgia. Então, a cirurgia ganharia da radiofrequência, né? São 2 estudos clínicos randomizados, né? Aqui também mostrando que a radiofrequência perde, né, em sobrevida livre de doença, então o resultado oncológico da ressecção seria melhor do que a radiofrequência, né? Principalmente um tumor precoce, né? Quais as vantagens? Mas aí entra algumas questões. As vantagens da radiofrequência é que ela tem menos morbidade, menor custo. Isso aqui é discutível, né? No nosso meio a gente não tem acesso, né, à radiofrequência de forma facilitada, né? Os resultados, os autores, a maioria considera que é muito semelhante, né? As diferenças são muito poucas, né? O problema da radiofrequência são as questões das lesões mais centrais, né? Para as lesões mais centrais, na verdade, se ela não estiver perto de vasos, né, grandes ou de estruturas que não podem sofrer ação da radiofrequência, talvez é muito menos inócua do que a própria ressecção, que acarretaria uma agressão muito maior, né? E a possibilidade de retratar, né? Posso fazer outra e assim vai. Né? As desvantagens é que o resultado oncológico ele é pior em alguns trabalhos em relação à cirurgia, né? Lesão próxima de vasos é um problema, ou de ramo biliar maior,
né? E a frequência, não é? Além da possibilidade, geralmente realmente existe uma necessidade maior de retratamento, né? Do que, obviamente, a cirurgia, tá? E aquilo que eu falei, menor sobrevida livre de doença. Então, o resultado oncológico aqui, em muitos trabalhos, ela seria pior do que a ressecção cirúrgica. Entretanto, né, aqui são alguns trabalhos, né, 2010, 2019, aqui, trabalhos são randomizados, multicêntrico, né, um trial interessante, nível de evidência aqui, comparando a ablação com radiofrequência em carcinomas pequenininhos, né, precoces. Então, eles concluem que a ablação é a opção de tratamento preferida para pacientes do estadio A, né, com nódulo solitário menor que 3, porque é menos invasivo e tem custos mais baixos, resultados, e eles já encontraram resultados de sobrevivência competitivos em relação à ressecção hepática. E no BCLC 0, né, aquele que nem, né, se o transplante hepático não é uma opção, a primeira modalidade de tratamento recomendada é a ablação. Então, essas conclusões mais recentes, elas mostram a radiofrequência por alguns fatores, né, principalmente o de menor morbidade, seria uma opção prevalente. Então, eles defendem a radiofrequência, né, ou seja, a radiofrequência bate de frente nos melhores grupos para cirurgia também, né? Seriam nos pacientes estágio 0 ou nos pacientes estágio A que não seriam candidatos a transplante, né? E a Associação Americana, ela também sugere, né, ela recomenda que os T1, T2, né, os tumores pequenininhos, ressecáveis, sejam submetidos, na verdade, à ressecção em relação à ablação. Então, as coisas se confundem aqui, né? Eu acho que depende da disponibilidade do procedimento, né? O resultado oncológico parece um pouco pior na radiofrequência, mas é aquilo que eu falei, bate de frente. Eu acho que tem que discutir caso a caso, né? Mas a radiofrequência, muitas vezes, se a morbidade for alta da ressecção, a localização do nódulo, eu acho que ela tem que ser bastante pensada assim. Como eu disse, talvez eu traga mais dúvidas do que luz, porque eu acho que essa é uma discussão grande, né, nesses tumores pequenos, né, a radiofrequência versus a cirurgia. Eu acho que eu filtraria com esses métodos que a gente falou, teve dúvida, vai para a radiofrequência, desde que não haja contraindicação. Comparando o transplante com a ressecção, né, essa é uma discussão antiga, nós vamos ver que os maiores trabalhos que nós vamos ter aqui vão ser orientais, porque como oriental ele tem muito pouca oferta de fígado, né, para doador falecido, eles acabam fazendo muita ressecção. Então, aí nós vamos conhecer os casos que a gente gostaria de fazer transplante, mas que, na verdade, fazem ressecção. Eu acho que nós temos, na nossa realidade, muitos pacientes desses aqui que os japoneses, por exemplo, fazem ressecção, que ficam na fila de espera, né? Não fazem o transplante, ou até fazem o transplante, ou fazem dropout, e que não foram pensados, né, na possibilidade de ressecção. Então, por quê? Porque a gente tem a lista de espera, a gente coloca com a ilusão de que esse paciente vai chegar no transplante, e não cogita a possibilidade de operá-lo, né? É algo que talvez a gente esteja operando menos do que devia e eles mais do que deviam, tá? Então é difícil, é uma zona bastante cinzenta aí. Mas o transplante, a gente já sabe, né, remove a causa, remove outros nódulos, que a gente sabe que tem muito tumor que é multifocal, a gente opera por isso que tem tanto recidiva, né, em 5 anos, provavelmente tem outros tumores que os exames de imagem ainda não mostraram, tá? A recidiva do tumor pós-transplante, obedecendo os critérios de Milão, ela é baixa, né? E geralmente são o Child B ou MEL de cima de 10. Esses seriam os melhores candidatos a transplante dentro do nosso guidelines, dentro da nossa prática clínica, né? Mas a desvantagem é isso, falta de órgãos, a imunossupressão pós-transplante que piora, se não estiver obedecendo os critérios oncológicos, ela piora o nosso prognóstico oncológico, né? Aqui, então, eu vou falar um pouquinho das controvérsias em relação a esse grupo, né, o ideal para cirurgia, porque, assim, tem uma série multicêntrica, né, publicada, internacional, mostrando que mais de 70% dos pacientes que foram submetidos à ressecção hepática nos estudos, eles não estavam obedecendo essas diretrizes do BCLC, né?
Então, aquilo que eu falei, tem grupos que ressecam muito mais do que os grupos que a gente segue a rigor o BCLC, né? Então, esse seria o grupo ideal, né? Mas, eu falei, nem todos os pacientes ressecados. E quem são esses pacientes ressecados? Isso aqui são vários trabalhos, são 10 conhecidos centros de referência terciária no Ocidente, no Leste, 50% dos pacientes que abrigam tumor intermediário ou considerado avançado pelo critério do BCLC foram submetidos à ressecção, apesar das diretrizes do BCLC recomendarem, nesses casos, o tratamento paliativo. Então, assim, você vê que, assim, apesar disso, existem pacientes que estão sendo submetidos à cirurgia em estadios muito piores, né, do que a gente considera o ideal. E aí eu vou comentar os 2 artigos, que é interessante, porque esse artigo aqui, por exemplo, tem um artigo mais recente, essa aqui, ó, do Yang, é interessante você ler, porque é a perspectiva do cirurgião. E é engraçado você ver que a maioria assim, da zona japonês, né? E eles são bastante agressivos nos trabalhos, né? Eu falei, ou o meu inglês está muito ruim, ou realmente o tom é muito agressivo, porque ele fala assim, o BCLC é muito restrito na indicação de ressecção. Então, quer dizer que nós que estamos operando pacientes acima do critério, né, estabelecido pelo SLC, somos criminosos, né? Estamos cometendo um crime, né? Então, é a expressão, inclusive, que ele usa, né? Então, vamos comentar um pouquinho. Esse trabalho aqui é muito interessante, né? Ele comparou, são 20 centros, 8.656 pacientes, né? E ele separou em 2 grupos muito interessantes. Ele falou, os candidatos ideais para ressecção são aqueles, sem impressão portal, CHA, tumores pequenos. Pegou um grupo onde esses pacientes foram ressecados e um grupo onde eles não foram ressecados, né? Se submeteram a outros tratamentos. Quem foi que evoluiu melhor? Pacientes considerados não ideais, né? Que foram ressecados e os não ideais que não foram ressecados. Quer dizer, quem evoluiu melhor? E é interessante a conclusão. Todos os candidatos ideais para ressecção, que seria o grupo A e B, um grupo ressecado e outro não ressecado, obviamente, ele fala que morreu mais, quer dizer, os pacientes que fizeram outros tipos de tratamento. Então, claramente, os pacientes que se incluem como bons candidatos à ressecção, aqui não entra transplante, tá, pessoal? Então, assim, a ressecção seria melhor do que qualquer outro tratamento. Para os pacientes ressecados, tanto os ideais como os não ideais, né, eles mostraram que aqueles trabalhos, né, de hipertensão portal e bilirrubina alterada não se associou a maior mortalidade, né, contradizendo os resultados de alguns trabalhos, né, espanhóis e do grupo de Barcelona. E os pacientes que não eram candidatos ideais, aí que entra a questão, né? Olha, estou fora do critério estabelecido pelo BCLC. Eu operei um grupo e os outros não. A ressecção esteve associada à melhor sobrevida. Então, aqueles pacientes que foram ressecados, mesmo fora dos critérios, eles sobreviveram mais do que os pacientes que não foram ressecados, mostrando que a ressecção tem um papel mesmo quando você estende um pouco a indicação da sua ressecção, obviamente em pacientes que não têm acesso, não são candidatos a transplante, né? Muitas vezes o argumento eu não tinha, né, até então, acho que eu trabalho em 2015, outra opção terapêutica, lembrando que agora tem a imunoterapia aí, então, como eu disse, nós estamos no período de transição que tudo isso pode mudar, a gente vai precisar de análise de resultados para poder avaliar isso melhor, tentando fazer esse tipo de comparação e ver quais os pacientes que evoluíram melhor. Então, na prática, eles estendem essa indicação para uma indicação bem mais ampla, né? Obviamente com grupos selecionados, obedecendo aqueles critérios que a gente falou, função hepática preservada, né? Multinodular, ou seja, até 3 nódulos, por exemplo, a medida fora do critério de Milão, então não pode entrar em fila de transplante, esse paciente, eles dão a opção da ressecção cirúrgica, o ECOG 0, paciente em bom estado geral, se você for lá, esse é o estágio intermediário, né? Invasão vascular, eu vou mostrar um trabalho, então vamos lá. Esse trabalho, pessoal, é o japonês que questionou muito o BCLC.
Ele questiona bastante, né, um trabalho que está citado antes ali do Yang, que eu falei que se coloca até de uma forma bastante agressiva, questionando que muitas situações não são contempladas pelo BCLC, e uma delas é esse, por exemplo, o que é o ECOG, né? O ECOG que contraindicaria deveria ser os sintomas relacionados ao tumor, e não à doença de base, né? Então, como que o ECOG está muito mal distribuído lá no BCLC. Então, ele fala, essa paciente que é uma paciente que ele apresenta, que tem dor no hipocôndrio direito, importante, né? O status performance era 2 por conta da prostração pela dor, alfa-fetoproteína 1000, que para nós já tem trabalhos mostrando que não é um bom caso, né? Então, vamos combinar que também existem as exceções, né? Eu não estou falando que eu concordo com ele, mas era uma paciente Child-A, onde ele classificaria como BCLCC, pelo tamanho da lesão e tudo mais. E ele operou e a doente está viva, né? Mas se você for olhar um tumor periférico, longe de vasos, né? Tem alguns aspectos oncológicos aqui talvez favoráveis. O fato é que essa paciente tinha mais de 8 anos e estava viva sem recidiva, né? Mas com essa alfa-feto, a gente sabe que a alfa-feto é um marcador ruim, tumoral, mas ele diz que, ok, não vai para transplante, mas por que contraindicar uma possibilidade de ressecção para a paciente? Ele questiona que o BCLC, por exemplo, não contempla os tumores que invadem a via biliar. Então, ele diz, será que a gente não deveria considerar a semelhança da invasão da veia porta? Né? Aqui ele já considera um mau prognóstico, né? Olha, falta dizer dos tumores que invadem a via biliar. Como vocês consideram o estadiamento desses pacientes? É claro que são situações muito mais raras, mais específicas, né? E deveriam ser tratadas de forma individualizada. Aqui, por exemplo, o que fazer, onde entra o hepatocarcinoma que rompe, né? 3 a 15% dos pacientes com CHC podem ter um hepatocarcinoma que rompe, né? A ruptura, a gente considera que fecha o prognóstico, né? Na verdade, sabidamente, esse paciente era um Child-A que rompeu para a cavidade, né? Então, o que fazer, como fica a classificação do BCLC para esses pacientes? Eles entram como D para paliação? Lembrando que a embolização, né, na emergência, ela deveria, obviamente, salva a vida do doente, é uma terapia que deve ser implementada, primeiro para tirar ele da urgência, e que tratamento oferecer para esse paciente, né? A ressecção está contraindicada, né? Embolização, qual o tratamento ideal? Então, teoricamente, o BCLC não contempla. E os tumores único e muito grande, porque o BCLC, no 0, ele cita-se tumores pequenos. E os pacientes Child-A sem hipertensão portal e que têm tumores enormes, né? O BCLC não está lá, não está no BCLC o fluxograma para este tipo de paciente. O Okuda, para esse paciente, tem um Okuda grande, né? Classificando de Okuda, 50% do fígado tem tumor, mas é um tumor capsulado, né? E, obviamente, aqui sem invasão, e aqui, né, com um tamanho de fígado pequeno, imagino que ele fez talvez uma embolização de veia porta, mas com volumetria, obviamente, antes de operar, e esse paciente foi operado com um tumor único de 7,5 centímetros, capsulado e que não teve recidiva, né, por longo prazo. Então, são situações que são, como eu disse, específicas, talvez discutir de forma individualizada, né, de acordo com o aspecto, né, da lesão, aspecto capsulado, né, mas não está contemplado no fluxograma, porque o estadiamento, já que a gente vai usar o BCLC, o estadiamento ele serve para 2 coisas, para prognóstico e definição de tratamento, né? Então, muitas situações não estão contempladas naquele fluxograma. Trombose de veia porta, eu vi uma aula, eu fui dar uma aula parecida com essa no congresso, o colega falou assim, eu opero todos com trombose de veia porta. Falei, peraí, né? Tem algum respaldo na literatura? Bom, tem esse trabalho aqui mostrando, né, isso também Peng, é um autor japonês, que eles operam, e eles mostraram, aqui na verdade ele está falando trombose grau 1, 2, 3 e 4, tá? E ele mostra benefícios no paciente que tem trombose grau 1. O que é trombose grau 1? Né? São trombos murais envolvendo os ramos segmentares da veia porta ou acima, né? Não do tronco, né? Seriam ramos segmentares trombosados próximo à lesão. E eles mostraram uma melhora de sobrevida importante nos pacientes, mesmo com esse grau de trombose. Nas outras tromboses não houve benefício evidente, né? E não estaria indicado a ressecção. Então, ele mostra um benefício, algo a pensar naqueles pacientes que, né? Mas, como eu disse, com tantas novas terapias surgindo, né? Eu acho que tem que ser o melhor caso possível
para poder você pensar em ressecar, tá? Então, o que eles argumentam é que não só o CHAD-A, mas o CHAD-B, em alguns casos bem selecionados, podem ser pensados, né? O status performance, a reserva funcional hepática tem que ser muito bem avaliado. Tumores grandes podem ser contemplados desde que ele passa, né, por todas as provas de risco, né, de avaliação. A ressecção oferece melhores resultados que a TACE, em geral. A taxa de sobrevida em 3 anos ela varia, né, quando você utiliza mesmo esses casos, 56% a 74%, no mesmo no estágio B, né, no intermediário, né, que são tumores fora dos critérios de Milão, mas ainda com uma função hepática preservada e, eventualmente, sem hipertensão portal, né? Cai bastante no estágio C, mas depende, qual C, né? O C-Child C ou o paciente que tem, na verdade, sintomas relacionados ao tumor. Isso aqui eu já acho bastante estranho, né? Tem que definir bem o que ele chama de estágio C, né? A via de cirurgia é uma coisa muito específica, não há hoje em dia a videolaparoscopia, sempre que possível, é o ideal, mas vai dependendo da experiência do serviço, né, não vou entrar nesse mérito, né. A videolaparoscopia tem várias vantagens, né, por ser menos agressiva, o pós-operatório é muito mais tranquilo, mas existe uma dificuldade técnica grande, por isso que depende da experiência do serviço, né. Só para fechar, isso aqui é o guideline, né, do ISO, que deve estar sendo revisto junto com o BSLC, mas se a gente for olhar no mundo ocidental, a ressecção ela só entra aqui, né, como opção terapêutica, aqui só também na fase inicial. Quando você pega o protocolo japonês, o consenso, você vê que ele já coloca a ressecção em todas as fases, mas uma sociedade onde a realidade é diferente, eles não têm um transplante, né, uma lista e a oferta de fígados como a gente tem, por uma questão cultural, né? Então, a ressecção acaba sendo a opção que eles têm e eles indicam com muito mais liberalidade, porque é a opção principal deles, tá? Mas é onde a gente tira alguns resultados em relação ao que ocorre com esses pacientes quando eles não vão para o transplante ou outras terapias e vão para a ressecção. O que se recomenda, então, baseado nos guidelines, é avaliar, ou seja, o TNM, né, tamanho, extensão, né, todos esses aspectos oncológicos da lesão, o quanto a gente vai beneficiar o paciente, de acordo com o seu status oncológico, né, a função hepática, usando o CHAD e o MELD principalmente, mas podendo também usar a elastografia para casos mais iniciais, ou mesmo o verde de indocianina, que parece bastante interessante. Avaliar o volume remanescente tem que ser maior do que 40%, pelo menos, no fígado cirrótico sem hipertensão CHA, e 30% nos que não têm doença crônica, né, como os nossos NASHs que estão aparecendo aí, estão explodindo com tumor em fígado ainda não cirrótico, né? Avaliar o grau de hipertensão portal, sabendo que a hipertensão portal não é uma contraindicação absoluta, você tem que levar outros fatores em consideração além da hipertensão portal. Por exemplo, se você vai fazer uma ressecção muito pequena, de um nódulo muito pequeno periférico no lobo esquerdo, é diferente de você, né, de repente, um paciente que é MELD mais alto, tem uma ressecção maior. Então, não é contraindicação absoluta, casos selecionados, você pode pensar em ressecar, mas especificamente para ressecções pequenas, né? Olhar, obviamente, a idade e comorbidades. Mas acho que era só isso, pessoal. Desculpa aí o tempo, tá? Isso aqui são fluxos, eu já falei tudo isso. Eu queria agradecer e desculpe aí o tempo que a gente gastou. Estou aberta a perguntas aí. Imagina, acho que o tempo foi bem certinho e uma aula muito ampla, né? A didática da Margarete, que não adianta. Acho que é isso, acho que esses pacientes eles têm que ser individualizados, né? A gente tem os guidelines, mas vai de acordo com a experiência de cada serviço. Acho que, como você disse, hoje em dia, com a experiência de vocês, a gente consegue operar esses pacientes com variz de fino, muitas vezes, com plaquetas ali na faixa dos 100 mil, lesão grande, dependendo da localidade, da margem que seja necessária para a lesão. E aquilo, né, com a nossa lista de transplante, com alguns lugares não tendo radioablação, eu acho que esse tratamento a gente tem que ter sempre essa carta na manga, sempre discutir, porque muitas vezes o que a gente tem
E os resultados, em 5 anos, muitas vezes são semelhantes ao transplante, né? Não sobre a vida livre de doença, mas sobre a vida global. Então, acho que se faz aí muito importante mesmo, Margarete. Alguém tem alguma pergunta? Osvaldo? Parabéns, Mary, como sempre. Ó, Mary, eu acho também bem isso, né, o BCLC. Eu acho que o HCC ele é tão multivariável, tão multifatorial, que não dá para você enquadrar ele num quadro, né? E eu acho que cada caso é um caso. Hoje o BCLC põe isso, discutir cada caso um caso e mudar a terapia conforme você sente o paciente. Eu acho que é bem isso. E é interessante que os orientais têm uma experiência em cima disso maravilhosa, né? Eu não Eles sei. têm resultados excelentes, eles têm resultados muito interessantes. Que o Ocidente não consegue. Não. Eu pergunto assim uma coisa, porque eles têm muito vírus B. E às vezes é um vírus B crônico que não está cirrótico. E o vírus B faz o HCC, né, entrando na célula do hepatócito e mutando ela, antes mesmo da cirrose. Então, ele tem ainda uma reserva hepática muito boa, mesmo em tumores grandes. Eu assisti aulas deles fantásticas sobre isso, e o meu questionamento é esse: até quanto eles têm só um fígado levemente trabalhado pelo vírus, ou realmente é um cirrótico? Eu tirei o slide, né, porque a aula já está grande, mas acho que eu tirei daqui. Tem um slide que mostra, né, quanto maior a carga viral do vírus, não sei se vai estar aqui, eu acho que eu tirei isso, porque tanto slide que... Mas era mostrando exatamente isso, né, quanto, independente da cirrose, né, existe o efeito intracelular direto do vírus B, né, e ele pode desenvolver hepatocarcinoma sem ser cirrótico. Então, eu acho que eles devem ter uma população mesclada nisso aí, Oswaldo, aí precisaria estudar mais a fundo, revisar muito mais os trabalhos deles, né? Eu confesso que eu não tive tanto tempo assim, mas daria uma coisa interessante pesquisar se nesses resultados deles, né, deve ter uma leva grande de vírus B sem cirrose, né? Embora a gente hoje sabe, mas não é, a gente, né, o entecavir, eles diminuem a carga viral, mas não necessariamente zera, então é o que nós vamos ver com os NASHs, né? É o que está acontecendo com a gente com o NASH, né? Mas o NASH é um paciente pior, né? Um paciente que, além da doença hepática gordurosa, ele tem um monte de comorbidades, então existem outros viés que provavelmente os resultados na hepatectomia de hepatocarcinoma dos NASHs não cirrótico vai ser diferente do que no oriental com vírus B não cirrótico, entendeu? Tem muitas variáveis aí, né? Uma análise univariada ela não vai se refletir na realidade só. Mas a gente trabalha com os dados, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Você viu alguma coisa de TASS antes da ressecção? Eu vi sim. Eles recomendam fazer pelo menos a TASS antes da ressecção, Oswaldo. É um padrão. Eu vi assim, né, nessa revisão. Eu dei uma aula ontem, teve transplante. Nossa, eu até falei para a Estela, nossa, fiquei sexta-feira empolgada aqui, começando a rever, eu queria ter continuado a rever mais, mas eu confesso que acho que é um tema que a gente pode aprofundar até mais. Talvez comparando bem esses resultados da cirurgia com outros métodos, sabe, Oswaldo? Até porque evoluiu bastante, né? Acho que isso